Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, 1º de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 39. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir. A nossa querida irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Apesar de que o nosso estudo da semana passada, nós voltamos um pouco o capítulo da casa mental para nós entendermos essas 3 divisões, ficou bem claro, né? E lemos só um pouquinho do texto. Então, nossa irmã Maria Luísa irá trazer a nossa recapitulação. Bom, então nós estamos aí acompanhando o Calderário e o André na casa desse casal que tem esse rapaz, o Marcelo, que sofre essas convulsões. O Calderário já explicou que nem sempre essas convulsões são doenças do corpo, muitas vezes são em decorrência de doenças da alma. Aí foi tudo explicado na semana passada, da casa mental. E nós vimos o seguinte, que então, enquanto eles estavam lá, depois que terminou toda aquela prece, eles fizeram o evangelho em família, aí o rapaz foi para o quarto para dormir. E desdobrou e foi lá, está lá conversando com o André, com o Calderário, tranquilamente. Quando de repente o André percebe que o rapaz fica muito pálido, leva a mão ao coração, fica com os olhos arregalados e sai numa carreira desesperada. E o André, então, queria segurar o rapaz para saber o porquê que ele saiu naquela carreira. Porque quando ele olhou, 2 vultos escuros, sombrios se aproximaram. O André viu, o rapaz sentiu e saiu no desespero. E agora a gente vai realmente saber o que aconteceu, o porquê que ele ficou dessa maneira, né? Ficou com o olho arregalado e saiu correndo. Desesperado, né? Desesperado. Vamos lá? Então estava conversando, tranquilo, bem, e eis que de repente a criatura se desespera e sai correndo, né? Reteve-me, Calderário, com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu o Calderário esclarecendo. Então tinham ali entidades que eles perceberam, né? A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente. Então, olha só, receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, que ele sofreu muito, e busca apressado o corpo físico à maneira de alguém que se socorre do único refúgio, né? Os espíritos errantes, né, bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Então o pavor dele, ao encontrar esses corações, é recordar o sofrimento que ele viveu no mundo espiritual. Foi resultado da última encarnação dele. Então vamos ver como é que está a situação dele dentro do quarto, né? Onde encontramos o jovem tomado de contorções. Então ele já começou O que ocasionava a convulsão dele? Culpa, medo, remorso. E aí, vez que ele entrava desesperado, voltando para o corpo, ele começava a entrar num processo de convulsão. Então, não era uma patologia orgânica, era uma condição espiritual dele, entrando nesse processo dessa convulsão. Abracei-o, diz André, como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem, contudo, cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores, ou seja, no quarto dele não entrou ninguém, não entrou nenhum desses espíritos inferiores. Como ele diz, a câmara do Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os 3 em palestra edificante. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificante pensamento? Como é que esses espíritos têm uma ação sobre ele, uma vez que nós estávamos falando no bem, vivendo bem, o menino Marcelo é bom, trabalha no bem, realiza? Por que essa ação?
O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou. Observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Então vamos lembrar das nossas 3 escalas da máquina cerebral, essa divisão dos 3 cérebros. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, sistema nervoso, desequilíbrio era completo. A primeira casa, a segunda casa ou a terceira casa? Primeira. O primeiro cérebro é responsável pelo quê? O automatismo, o impulso. Ele é o passado, presente ou futuro? Vocês lembram disso? No encéfalo, primeiro cérebro, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro, primeiro, segundo ou terceiro cérebro? Ele está falando já do segundo. Das zonas mais altas do cérebro, partiam raios de luz mental. Passado, presente ou futuro? O futuro é o terceiro. O presente é o quê? Porque o Marcelo ontem, que está no passado dele, que é no primeiro cérebro, foi perverso. O Marcelo de hoje, o atual, o ego, o homem do momento, ele está se renovando. Então olha só, no encéfalo, o primeiro cérebro, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas, lembra, era o córtex motor, que são o segundo cérebro. Das zonas mais altas do cérebro partia um raio de luz mental, porque hoje ele é um homem melhor, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Eu achei que estava partindo do terceiro e bombardeando do segundo. Não. O terceiro é o futuro. É o que a gente nem utiliza ainda, lembra? Muito pouco. Não. Que, por assim dizer, bombardeava a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inanimados. Porque ele não está entrando em convulsão? E o primeiro cérebro não está justamente marcando o quê? Os reflexos. O primeiro cérebro. E é o que está mais desestruturado, entendeu? É o passado. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular, por isso a convulsão. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio. Por fim, cedendo baldas de energias, que é essa desordem, de energia. Enquanto isso, Marcelo, espírito, contorcia-se de angústia. Então, não só o corpo, mas ele em espírito, contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, que é quem? Encarcerado na inconsciência orgânica, porque não era consciente, presa de convulsões que me confrangiam, diz ele, que chega a doer a minha alma, diz André Luiz, ao ver aquilo. Então ele via o Marcelo espírito se contorcendo e via o corpo físico forma também se contorcendo. Tudo resultado dessa desarmonia na máquina cerebral, envolvendo o primeiro e o segundo cérebro, o passado e o presente. Tudo em contato com aquelas duas entidades ao qual ele é o devedor. Eles são os credores. E quando você deve a alguém que você sabe que você deve, que você não está a pagar, ao contato com aquela pessoa você sente um mal-estar terrível. Se você não for um psicopata. Se uma pessoa normal tende a ficar constrangido na presença daquela pessoa. O psicopata não, ele fala como se nada tivesse acontecido. Após detido exame, indaguei de qual era. Gente, vocês entenderam esse movimento que nós fizemos, tá? Quando você falar que sistema nervoso central, você vai falar que é o primeiro cérebro. Ele retrata o quê?
passado. Quando você falar do córtex motor, você está falando do quê? Do ser hoje, do presente, do ego, do que tu realizas hoje. Quando você vai falar do terceiro cérebro, é o quê? O futuro. É a meta a ser alcançada. Após detido exame, indaguei de Calderaro. Quando se fala nesse passado, porque existe o passado atual e existe o passado das reencarnações. São das reencarnações, né? Esse passado. Às vezes você porque pode... ontem foi o passado. Pois é o passado. Porque ele está se referindo aqui a uma encarnação anterior, porque nessa ele está ok. Ele se esforçou, ele está se esforçando para ser um homem de bem. Mas ele carrega muita culpa, porque ele errou, está gravado. É aquilo que a gente diz. Uma reencarnação, no primeiro momento, você vai expiar. Ele está espiando, mas ele vai ter que reparar ainda o mal feito. Então, o primeiro movimento é de arrependimento. Eu me arrependo do que fiz. O segundo, eu vou expiar, sofrer na carne que eu fiz. E o terceiro, eu vou reparar o mal que eu fiz a outra. Entendeu? O processo é longo quando a gente arruma uma encrenca. Marcelo, ele reencarnou pela ajuda daquele mentor que tinha um mentor que auxiliava, intercessão. Cheque especial. Isso. E onde ele se comprometeu em ser uma pessoa melhor, para poder reencarnar. Vamos lá. André. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sobre o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. Esse guante aí é a luva de ferro, tá, gente? Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sobre essa luva de ferro, né? Dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. Poxa, ele está aqui, está em nossa companhia, não está sobre a ação dos espíritos obsessores. Por que sofrer tudo isso, né? O orientador, agora em ação de socorro magnético, estava ali aplicando passe no nosso irmão, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Então aqui, gente, fica muito claro que os amigos espirituais, eles podem aplicar o passe, não necessariamente com a presença do magnetizador encarnada. Então nós temos que parar com essa mania de achar que nós somos indispensáveis. Somos dispensáveis. A misericórdia divina atua. Quantas vezes a gente se predispõe a aplicar um passe e nós não estamos em condições, os amigos espirituais passam e vão aplicar o passe. Porque do jeito que a gente está, não consegue acudir nem a nós mesmos. Não é verdade? Então aqui, olha ele atuando aí. Restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, dominou a desarmonia. O rapaz, ele conseguiu equilibrar. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre não chegou a ter, porque nós sabemos que uma convulsão traz danos, às vezes, o quê? Irreversíveis. Há casos de pessoas que vão a óbito, porque se machuca, né? Acaba se sufocando com a própria saliva, e cada convulsão dessa vai deixando dano mesmo aos neurônios, né? O desastre não chegou a ter. Marcelo aquietou-se, refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto, logo descongestionado. Interessante, porque realmente a convulsão são os neurônios que entram em estado de uma loucura total, né? Então isso é como se fosse uma praça que estava movimentada e de repente conseguiu acalmar. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto, logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa. Normalizaram-se as vias do tráfego. O sistema endócrino regressou à regularidade. As redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Tudo falando aí da máquina cerebral, né? Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Então, porque momentos antes ele tinha saído do corpo e estava batendo uma pau com o Calderaro. André gostou muito dele, sentiu uma empatia enorme. Então, nessa aplicação desse magnetismo, dessa ação do nosso querido Calderaro, fez com que ele dormisse profundamente. Então, ele não vai mais nem dar essa saidinha, né? O André gostou tanto que ele coloca, né? Abracei como se fizesse um filho, muito querido. É bom angariar amigos, né?
A nossa atitude do dia a dia, ela provoca nas pessoas, encarnadas e desencarnadas, uma empatia muito grande ou uma antipatia muito grande. Às vezes o nosso comportamento vai despertando antipatia nas pessoas. Nossa, você é tão antipática. E isso não é bom. Então, e outras vezes não. Você é uma pessoa tão legal de se conviver que você vai, aonde você vai, as pessoas passam a ter carinho por você. E isso no mundo espiritual é do mesmo jeito. Angariais amigos. É como se dissesse assim, às vezes você vai fazer um atendimento e aquela pessoa pode ter inimigo, mas ela tem grandes amigos. E é como se dissesse assim, olha, marca essa daí. Um dia que ela precisar de mim, eu tô lá. E ainda diz assim, não mexa com ela, mexeu com ela, mexe comigo. Angariais amigos, fazendo bem, né? Observando o rapaz no conchego do leito, ali na cama, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? quem consultou? É a estimulação pelo hábito. Isso. A repetição do mesmo estímulo gera um hábito. Ele descobriu isso quando ele estava realmente fazendo pesquisas sobre os processos digestivos dos animais, dos cães. Ele percebeu que ele colocava comida e tocava a campainha e o cão já começava a salivar. Então ele percebeu que havia essa ligação, né, esse condicionamento. Inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1904 por essas descobertas sobre o processo digestivo dos animais. De que ano foi, Maria Luísa? Falei, Em 1904 que ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Então, lembra-te do reflexo? Vamos lá. Como não? Recordava-me sim de famosa experiência com cães, aplicada a fenômenos outros. Pois bem, Prosseguiu o calderário bondoso. o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora, para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, Salientou o atencioso orientador. simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvaíram, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala,
da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, dessa maneira, o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a uma troca. Vamos comentar? Bem, porque aqui o Calderário vai explicar verdadeiramente o que foi que aconteceu, como é que ocorre, por que ocorre. E aí ele vai ponto a ponto explicando ao nosso irmão André, e para que fique mais fixo nós vamos reler, tá bom? Então, prosseguiu o Calderário. O caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios de Pavlov, que era o que ele falava? O reflexo. Em existência passada, o Marcelo errou em múltiplos modos. Não foi nenhum e nem dois. Foram o quê? E o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei. Então, o remorso é ruim? O remorso, imperiosa força a serviço da divina lei. Então, se eu pegar um psicopata, ele tem remorso? Ele não tem remorso. Ele é frio. Remorso, imperiosa força a serviço da divina lei. Porque como que a lei vai atuar se não houver o remorso? Estou nem aí. Faço de novo. Guardou-lhe esse remorso a consciência, qual uma sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores. Olha só, livro lá diz assim: reconcilia-te depressa enquanto estás com teu inimigo, senão ele te entrega ao juiz. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que é a consciência que o entrega para os seus credores. É a própria consciência. Porque, como ele diz lá atrás, ela é o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Muito bom. Olha só, aguardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando a consciência, aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo a Marcelo a colheita de espinhos que ele semeou. Logo após a perda do vaso físico, a morte física, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual, em consequência de tais desvios, ele perambulou desequilibrado. Então, imagina, ele foi para o mundo espiritual e teve um momento, o ápice do desequilíbrio dele no mundo espiritual, foi onde ele mais caiu, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Qual a proteção? Angariou amigo? Não. Angariou inimigos? Muitos. Às vezes a posição, por que não tira ele de lá? Por que os amigos espirituais não vão lá e socorrem? Não é maldade deixar isso lá? Lembra de uma lei de afinidade que ela é inderrogável? Não tem como. Não é uma questão de tirar, eles estão ligados. Quando nós saímos do corpo, nós vamos ver a realidade das nossas afinidades. Olha, Conceição, esse aqui que tu estás olhando, esse ambiente, esse grupo, foi o grupo que tu viveu uma encarnação inteira. Estou te apresentando. Mas como se o que tu pensavas, o que tu idealizou, foi o que tu criaste? Esse aqui é o grupo. Então todos nós estamos vinculados a grupos. E ao sair do corpo, nós vamos nos deparar com essa surpresa. Às vezes muito agradável, às vezes muito desagradável. Por isso que diz, a morte é o retirar da máscara, é o encontro com a realidade. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os, os centros perispirituais, para muito tempo. Porque ele estava no mundo espiritual, ele é o espírito com seu corpo perispiritual. O desequilíbrio dele no mundo espiritual, que foi a própria consciência que o entregou aos seus credores, esse sofrimento dele no mundo espiritual está desestruturando o corpo perispiritual dele. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor, aqui que o nosso querido irmão Augusto estava falando, intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Apesar dessa intercessão desse amigo espiritual, auxiliando na nova encarnação dele, esse todo é um movimento externo, de auxílio e de amparo.
mas no mundo interior não tem quem mexa. Nós aqui estamos fazendo um diálogo, nós aqui estamos conversando, nós aqui estamos estudando e estamos recebendo esclarecimentos. Mas no nosso mundo interior, só quem tem autoridade é você mesmo. Quem faz todo esse movimento interno de mudança é você. Por isso que uns conseguem sentar, ouvir e fazer esse movimento interior e se tornar realmente um ser humano melhor. E outros não. Fica marromeno, porque é íntimo. Então ele diz, olha, apesar de toda a assistência que nós demos, não tem como modificar a culpa, a dor, o arrependimento e a vergonha do que ele fez. E faz parte da cura, né? Da cura dele. Todo esse processo que para nós olhamos como sofrimento e não é. Faz opções dele. Não é sofrimento. Eu fiz um link, eu lembro hoje, eu não sei se é correto. Mas eu lembrei muito do Cristo quando diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não promete a cura, ele promete o alívio. Porque essa cura, como você está dizendo, ela é íntima. Renovação, né? Renovação. Ele não vai poder, porque depende de mim. É interno, é meu. Esse movimento que tem que fazer sou eu. Verdade. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante, a partir de agora. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Ou seja, o corpo perispiritual dele estava tudo gravado, todo o sofrimento que ele viveu no mundo espiritual. E foi tão terrível que provoca choque só dele lembrar quando ele olha para aquelas criaturas. Por isso que ele diz, não fizeram nada com ele, nesse momento agora. É aquela coisa, às vezes, quando você carrega uma lembrança ruim de alguma situação, de uma cidade, só em falar o nome da cidade já arrepia. De repente você teve um relacionamento, alguém usava um perfume, aquele relacionamento foi terrível. Foi uma separação super dolorosa, super desagradável, e de repente alguém passou com o perfume daquela criatura, nossa, tu vai no inferno, volta. Tu volta a lembrar tudo, entendeu? Coisas pequenininhas, aciona as emoções que estão gravadas dentro de você. Então, quando ele estava lá, ele teve a emoção, o medo e a culpa. O medo, o horror. Gente, o André não comenta o que ele passou. Mas ele diz aqui que a coisa não foi pouca. Então, nós não temos noções do que essa criatura passou no mundo espiritual. Que tipo de tortura ela sofreu. Para provocar nela um desespero. Ele diz aqui, olha, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcellus, em razão disso, salientou o nosso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual que está em convalescência. Convalescente é o quê? Recuperação. Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com que as emoções, que é o medo, a culpa, se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica, abandona, a mente desorientada e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, extravagantes, fora do comum, fora do centro, dispersa as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias, é como se tu tivesse um carro em uma determinada velocidade, mas o motor está lá, tá beleza? E de repente tu larga tudo, tu solta o carro perde a direção e vai batendo tudo. Foi mais ou menos o que aconteceu. É como se ele perdesse o domínio sobre ele mesmo nesse momento. E entra nessa desajuste o corpo perispiritual, arquivo, e reflete no corpo físico, se debatendo, se entortando, se machucando. Dispersa as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à daquele incidia do pensamento alucinado de suas vítimas.
Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos desta forma o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico prostrado, vencido, ali à toa, mais se assemelha a uma embarcação repentinamente a uma troca, à toa, sem rumo. É a história do carro, você vem dirigindo e de repente você solta tudo, vai ter acidente. Então, quando você perceber alguém dando convulsão, você sabe que aquilo ali traz uma história. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Olha que bonito isso aqui. Como psiquiatria sem o conhecimento do espírito? Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer, e aqui vai vir o nome de cada um, tá? Franz Mesmer, 1734-1815, que foi o médico alemão. Jean-Martin Charcot, 1825-1893, que foi um neurologista francês. Philippe Pinel, 1745-1826, também um médico francês. E Paul Broca, 1824-1880, cirurgião e antropologista francês. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para meditar-lhe os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou: Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Gente, olha essa informação. Bora lá. Convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epilépticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os seres educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no rameirão da vida, lhes seria um tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade.
O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-lo com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Fantástico, muito bom, muito bom. Talvez não dê tempo da gente finalizar o comentário, mas vamos só começar, tá? Porque, meus irmãos, nós achamos que o louco é aquele que está batendo o beijo, que não está falando coisa com coisa, que está olhando para um lado e para o outro. Não. O Jung tinha uma frase que ele dizia: os loucos que mais realizam mal não estão nos centros psiquiátricos, estão em sociedade. Então, recentemente, eu dirigindo, estava escrito dê a preferência, mas você não podia parar, não tem como parar ali, você dá o sinal e você vai. Passou um cidadão, ele estava com o vidro baixo, a expressão do homem chamando um palavrão horroroso, e eu olhei, eu estava com o vidro fechado, meu vidro escuro, e eu olhei, eu disse: Léo, olha para o rosto dele. A expressão do homem era de louco, de surtado, de um animal. Então, quando ele vai falar aqui da agressividade, ele está falando exatamente disso. Então, no dia a dia, as pessoas têm comportamento de doido, de um ser adoecido. Uma pessoa normal não vai fazer isso. Uma pessoa equilibrada não vai fazer isso. Você precisa ver a expressão do homem, o olhar dele. Quantas vezes a gente não faz isso no trânsito? Quantas vezes a gente pega, às vezes dentro de casa, com raiva de alguém, com raiva de um animal, a gente vai pegando as coisas, vai rebolando, vai gritando, vai xingando. Se nós pudéssemos naquele momento sair de nós mesmos e olhar, a gente vai ver que a gente está surtado. A própria maledicência. Como pode eu estar aqui conversando com o Augusto? Oi, amigo, você está bem e tal? O Augusto vira. Olha, o Augusto não vale nada, eu vou te contar. Você é louca. Não está normal da cabeça. Não é uma pessoa normal. Então, em verdade, essa linha da saúde mental, ela é muito tênue realmente. E quase todos os nossos comportamentos é realmente meio adoecidos. Não temos comportamentos normais. Ele fala do hábito da pessoa desse. Hábito. Nem percebe, nem não para, percebe. Só não consegue enxergar. Vai tentar lutar contra isso. Você nem percebe que está errado. É o nosso estudo lá do hábito, do pensamento e vida. Portadores de pequenos mal, né? Portadores de pequenos mal. Então, se nós começarmos assim, ao invés de virar o canhão para a vida alheia e começarmos a pegar esse canhão e virar para a nossa própria vida e prestarmos atenção nas nossas atitudes diárias, a gente ia meio que se surpreender um pouco. A gente ia ver que... Então, começarmos a prestar um pouco mais de atenção nas nossas atitudes diárias, para sermos pessoas normais, pessoas equilibradas, pessoas que falam, mas que não gritam, que não berram, que não xingam, né, que conversam, que respeitam. E agora, se o outro de lá grita, tu daqui abaixa o vidro, grita também, é dois doidos juntos. Então, eu peguei esse exemplo do trânsito, que realmente, confesso para você, eu me assustei, não foi nem com palavrão, foi com a expressão da pessoa. E de você ver que essa pessoa está no dia a dia. Por isso que tem gente que mata, porque já está louco, já está surtado. Como que você pode fazer uma coisa dessa só porque você ia ter que tirar um pouco o teu pé do acelerador? Esse era o movimento, tirar o pé um pouco do acelerador e talvez diminuir a marcha. 2 movimentos e faz com que você vire um bicho daquele jeito? Não que vire, você já é. E às vezes a gente vira esse bicho todo por causa de um copo que ficou fora do lugar. Diz o nosso Senhor Jesus, a gente vai aprendendo. Sempre aquele que mais tem informação deve compreender o que tem menos informação. E isso não é para te anuir com o crime, isso é só para te proteger. E aí vem o quê? Por que será que essa pessoa me maltrata tanto, tem tanta antipatia, sente prazer em me humilhar? Aí a gente volta ao passado. De duas umas, ou é uma encrenca do passado, ou essa pessoa tem muita inveja de uma vida que ela não pôde ter. E aí ela maltrata aquele que alcançou o que ela nunca pôde ter. Entendeu? Pode ser inveja. Então, nem tudo... Quando é que a gente reporta ao passado? Existem 2 pessoas, uma que agride e a outra sente o quê?
Qual é o sentimento da outra pessoa, hoje a vítima? Ela se sente culpada, ela se sente com uma necessidade de acolher, ela sente aquela vontade de estar sempre ali, então ali demonstra uma culpa. Mas se intimamente a pessoa não tem nenhum vínculo, pode ser uma encrenca da outra pessoa, mas ainda assim devemos acolher, principalmente se mora junto. Eu costumo dizer que quando mora junto, quando está perto, é papai dizendo, olha, é urgente. Quando é distante, ele se distancia e pronto, espera a vida trazer de volta, se vier a trazer. Então perdoa e segue. Mas quando é família, dentro do lar, a encrenca é mais séria, verdade? Foi bom o nosso estudo? Vocês estão descansadinhos hoje? Ficou um silêncio tão delicioso. Fazia tempo que eu não ouvi esse silêncio, não é verdade? E para a semana eu vou fazer o comentário, porque hoje nós não teremos mais tempo disponível. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vamos então fazer a nossa prece, meus irmãos, de encerramento. Lígia, você ora aqui para a gente, Lígia? Então vamos envolver a nossa irmã Lígia, realizar a nossa prece de encerramento. Jesus, nosso mestre e amigo, agradecemos por mais uma jornada de estudos. Agradecemos o apoio da espiritualidade amiga. Que possamos, Senhor, enxergar em cada estudo um rumo para nos melhorarmos, força para poder enxergar e combater as nossas imperfeições morais. Que as lições do estudo sirvam para a nossa real melhora interior. Senhor, que nós possamos ver, que assim seja.